Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafos Press. Hoje é um episódio do Raridades Inusuais, mas é um episódio que eu vou falar um pouco de certas questões políticas, né? A gente vem testemunhando no Brasil de hoje uma espécie de histeria coletiva, mas não é só isso, né? É uma manipulação ideológica insidiosa que tem afetado, né, o Brasil de uma forma mais geral, embora sejam grupos minoritários, radicalizados e muito bem financiados, muito bem estruturados, né, dentro das mídias eletrônicas e com verba vasta, né. E esses grupos, eles abandonaram um aspecto inicial do populismo reacionário, né, que caracterizou o governo brasileiro nos últimos 4 anos, para um salto, digamos assim, mais nítido numa ideologia fascista e inclusive nazista, né? Então vou falar um pouco disso hoje, né? A essência do nazismo, até mais que do fascismo ou das variações como o franquismo, é o ódio racial, notadamente o ódio ao judeu, transformado em raça, né? Uma etnia, né, vinculada a uma religião que se transformou em raça. Embora o que é o judeu seja uma pergunta até hoje difícil de responder. Mas a questão interessante nesse ponto é como, digamos assim, o Brasil saltou, né, os brasileiros radicalizados saltaram nesse universo do nazismo, que sempre foi um universo execrado, no Brasil e no exterior, né, pelo cinema, mesmo cinema de massa, né. Então, é curioso, né, essa adesão ao nazismo, direta ou indireta, né. Então a gente vai falar um pouco da essência do nazismo, que é esse ódio racial ao judeu. A fonte, evidentemente, é religiosa, a ideia do povo deicida, mas essa fonte religiosa foi se sofisticando, porque o judeu sempre foi uma espécie de inimigo temido e ao mesmo tempo vilipendiado, atacado, das mais diversas formas, né? Desde ataques ah, de populares assulados, né, pelo baixo clero, por religiosos ali da base, né, em ações que nem a própria igreja aprovava, ou, digamos, os bispos, né, como os pogroms, né, até o que seria, se começou a chamar de solução final do problema judaico, que foi executado pelos alemães, né, pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse particular, eu acho que é o ponto máximo, né, que é realmente uma política de extermínio e destruição de um povo de uma maneira sistemática, não que não existisse antes, né? Já na Primeira Guerra surgiu movimentos de extermínio de povos, no caso dos armênios, mas era um movimento paralelo ao próprio esforço de guerra. O movimento nazista, de certa forma, é, digamos assim, único, por assim dizer, ou pelo menos é bastante singular, né, para não dizer único, porque provavelmente existem, mas para contemporaneidade, existiram antes movimentos semelhantes. Porque a máquina toda foi, digamos assim, submetida, a máquina inclusive de guerra, foi submetida ao projeto de destruição. E esse projeto de destruição era baseado em que exatamente? A fonte essencial dos nazistas eram documentos fraudulentos. Eram documentos produzidos pela polícia secreta russa, a Ucrânia, do Tsar, né, polícia secreta anterior à Revolução de 17, que era bastante antissemita, né? E ela estava tentando, digamos assim, desacreditar os líderes da Revolução Russa, vários deles judeus, e mesmo os que não eram judeus, desacreditar as noções socialistas que eram desenvolvidas por autores judeus, como Marx, né, no caso, e através de documentos fraudulentos, panfletos e coisa e tal, que esses documentos produziam, reproduzidos em massa pela sociedade russa, especialmente pelos mais, eu não digo pobres, né? Eu digo aquelas pessoas um pouco menos, com menos instrução, esclarecimento, ou que são de uma classe média industrializada, né? Ou, enfim, uma classe média urbana. Mais ou menos a mesma coisa que nós vemos hoje no Brasil, só que sem os instrumentos que a gente tem, né? Sem internet. Então era na base do panfleto. Esse documento é o Protocolo do Sábio de Sião. Então aqui a gente tem dois livros importantíssimos a respeito, que são justamente desmistificações desse documento. O Anatol Rosenfeld escreveu esse livro pela perspectiva
Não faço ideia se já está esgotado. E é um grande, é um livro pequeno, mas muito denso, em que ele trata das origens literárias do Protocolo dos Sábios. Ele é, na verdade, um texto apócrifo que copiou uma peça teatral alegórica do século XIX, o Diálogo de Montesquieu, não, de Maquiavel e não sei quem mais, e transformou numa conspiração, né? Uma teoria conspiratória que pôs fogo na mentalidade europeia de todo do mundo, né? No início do século XX e foi a base do nazismo. Então esse livro é importantíssimo, curtinho, né? Muito denso, muito sério, uma excelente pesquisa. E esse aqui é a história em quadrinhos do Will Eisner com o conteúdo romanceado, né, digamos assim, da origem dos protocolos, a origem histórica, né? Muito excelentes desenhos do Will Eisner, como sempre. A origem histórica relacionada à Ucrânia e à polícia secreta russa, como eu mencionei aqui. Aqui nós temos então a desmistificação das fontes, que existiram fontes. O texto é um texto, digamos assim, construído, né? Tinha fontes, tinha autores responsáveis, é tudo muito bem orquestrado. E aqui a origem histórica, quem encomendou, como que era o processo de distribuição desse material. Uns livros complementares, né, importantes para conhecer a base conspiratória do nazismo. Mas para entender as consequências, eu recomendo aqui este livro, minha edição da Rocco, o Primo Levi, É Isto um Homem. Minha edição é da editora Rocco, tradução de Luigi Del Re, do italiano. Título original Sequestro El Nomo. Essa edição, eu não tenho ideia da data, mas provavelmente é de 1980, por aí, né? Não tem a data aqui. 88, exatamente. Primo Levi, o Holocausto ele tem muitos testemunhos, né? Existem testemunhos teorizantes, né? Testemunhos que envolvem uma análise, como é o Coração Informado do psicanalista e especialista em crianças autistas, né? Bruno Bettelheim. Tem alguns memórias mais ou menos romanceadas, como o célebre A Noite, do Elie Wiesel. Memórias, digamos assim, registradas, né? Como é o caso do Maus, do Art Spiegelman, são as memórias do pai dele, que ele registra em quadrinhos. Então é uma literatura muito vasta, né? Muita gente chama de uma espécie de literatura mainstream, né? Muito vasta, que não é, digamos assim, que tem esse apelo meio emocional fácil, né? Um apelo meio emotivo, melodramático, que facilita até, inclusive, as teorias mentirosas nazistas, né? De que o Holocausto não existiu, que é tudo romanceado, etc. Esse livro é a antítese disso, né? O Primo Levi ele faz um relato dos 2 ou 3 anos que ele passou num campo de concentração de Auschwitz, né? Ele era um químico, isso salvou a vida dele, porque era um trabalho especializado e ele conseguiu digamos assim, participar dos comandos, né, como era chamado pelos nazistas, dos comandos especiais de especialistas que ajudavam com o trabalho escravo. Então ele era um químico, isso ajudou a salvar a vida dele. E ele registrou o que ele viveu de memória aqui. É um registro realista, é um registro direto, é um registro muito, muito triste, melancólico, embora não seja um registro exatamente com uma carga emocional muito forte, como é o próprio Maus, né, com aquela caracterização que ele escolheu dos animais, né? Não, é um registro justo, de certa forma, inclusive com os próprios com os próprios algozes alemães, né? Que são pintados sem retoques, mas são pintados de forma realista, né? Eu acho que nesse tipo de ficção isso é importante, e a gente vai ver que no próprio O Complô, o Will Eisner, que tinha um estilo bastante fluido, tanto de narrativa quanto de desenhos, ele opta por esse estilo mais protocolar, uma representação bastante realista, né, de tudo que está acontecendo, embora com traços expressionistas, né.
Esse realismo expressionista é muito forte na representação do Holocausto pela necessidade de trazer essa realidade para o leitor. E o Primo Levi faz isso com uma beleza espetacular. É um dos grandes livros sobre as atrocidades do século XX. Ele é um modelo, né, que foi seguido aí por outros autores que tentaram representar essas atrocidades, né? O próprio Levi vai reconhecer um pouco disso, não digo do estilo, né, mas um pouco da verve dele em autores como Solzhenitsyn, né, e tudo mais. Mas o que é então esse um homem? Então, são os 3 anos, né, como eu mencionei, que o Primo Levi passou num campo de concentração, na verdade no campo de extermínio de Auschwitz. Ele trabalhava no campo. Auschwitz é um complexo de extermínio e trabalho escravo. Uma coisa alucinante, apavorante, sem registro na história da humanidade, o que é capaz a atrocidade humana associada à possibilidade de produção industrial do sofrimento e da morte. Então, Auschwitz era um complexo industrial e de extermínio que incluía fábricas e mais fábricas, né? Uma delas era Buna Monowitz, que era onde ele trabalhava. Uh, e ele vai descrevendo o cotidiano. E esse cotidiano é terrível, porque é um cotidiano de fome, é um cotidiano de morte aleatória, morte pela fome, provocada, né, pela situação terrível que eles viviam, e principalmente de morte da esperança, das possibilidades de você continuar acreditando que a humanidade tem algum valor, que a humanidade pode, sabe, ter algum tipo de salvação, ou ter algum tipo de superação das contradições atuais. Alguns capítulos aqui são de um tal conteúdo poético, né? Tem um capítulo que se chama O Canto de Ulisses, que é curto, tem umas 5 páginas, né? Que é sobre um menino que é um jovem que também está internado no campo e que ajuda eles a pegar comida, o Piccolo, né? Que seria o mais jovem do comando, que ajuda, né? Meio que faz tudo ali, ajuda a pegar ferramenta, pegar comida. E é um menino muito novo e muito forte, né? Obviamente não estaria morto, e que não conhecia a Divina Comédia. E ele lembra de cor alguns versos. Não vou contar mais, né, sobre esse capítulo, mas essas 5 partes são simplesmente magistrais, assim. Eu nunca vi uma representação tão bonita do, do sentido mesmo da comédia, da Divina Comédia do Dante. E vários capítulos são assim. Tem um que chama O Último Homem, sobre um cara que tentou fugir e foi executado. E os próprios nazistas falam, esse é o último homem, porque o que sobrou ali não é mais homem. E é daí que vem o título, inclusive, né? Então, assim, esse é um livro que eu considero essencial. Não sei se foi relançado, não sei se existem edições novas da Rocco, provavelmente não. Senão não teríamos tantos nazistas no Brasil hoje, né? Mas é um livro essencial porque o nazismo e o fascismo, de um modo geral, são uma espécie de abismo absoluto da concepção política. É aquele lugar onde, digamos assim, é uma espécie de buraco negro. Ele drena as forças da humanidade, as possibilidades da humanidade se recuperar, de certa forma, da humanidade pensar no seu próprio futuro, para além de uma extinção provável nos próximos cento e poucos anos, né? Então, qual tipo de sobrevivência a gente quer? Como que a gente vai resolver a pobreza? Como que a gente vai conseguir não é, ampliar a possibilidade dos seres humanos terem uma vida digna? Isso, o nazismo, ele drena isso, porque o nazismo oferece a pura desumanidade. O que nós vemos hoje, na frente dos quartéis, nas estradas, em outros lugares aí, é uma espécie de flash momentâneo, né? De como se um relâmpago iluminasse uma paisagem, você visse o que essa paisagem é, né? Tá tudo escuro, às vezes você consegue ver. E essa paisagem, esse relâmpago é o fascismo, né? Então, quando ele ilumina isso, você vê o que são essas pessoas, o que elas acreditam, e é esse tipo de monstruosidade. Então, por conta disso, né, eu acho que é essencial, inclusive em termos educacionais do Brasil, ter esse tipo de livro em vista,
para entender o que os nazistas fizeram realmente e por que um jovem, sabe, não é, tomando, né, para si essa simbologia, o quão isso é terrível, o quão isso significa um fracasso gigantesco, né, da nossa própria sociedade. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.